Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez na casa de Francisco, com a palestra do Roberto, Vale a Pena Viver. Então, nós pedimos aos amigos espirituais que estejam ao nosso lado e também nos lares de cada um que está conectado conosco. Que Jesus possa nos abençoar e que cada um possa receber do mais alto as energias de fé, de esperança. Graças a Deus. Bem, boa noite a todos, a todas que nos assistem, sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e principalmente nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem. Hoje é um dia, vou dizer, especial, porque nós entramos no mês de setembro. E já como tem acontecido há 4 anos aqui na cidade de Araçatuba, nós encampamos uma atividade, um evento, que nós chamamos de Amor à Vida, que está relacionado à prevenção ao suicídio. Então, o nosso tema, que fala a respeito de vida, do viver, ele vai estar relacionado principalmente à questão do suicídio, que é um assunto um tanto quanto difícil de se falar, porque ele é um tabu. Tabu esse criado, inclusive, se a gente voltar um pouquinho no tempo, pela própria Igreja Católica, que ela não permitia que as pessoas que tivessem cometido suicídio fossem enterradas adequadamente, fossem veladas adequadamente. Então, isso vem com o tempo sendo modificado, mas o suicídio ainda é um problema bastante sério. E vale lembrar que ele já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia de grande proporção e bastante grave, de bastante gravidade. Haja visto que o número de suicídios tem aumentado muito, principalmente entre jovens, entre adolescentes. Nós temos notícias de que jovens, crianças de 10, 12 anos já teriam cometido suicídio. Então nós vamos começar hoje de uma forma um pouquinho diferente do que normalmente nós fazemos, porque nós vamos começar contando uma história que nos foi narrada pelo espírito Hilário Silva, pela psicografia de Chico Xavier, no livro O Espírito da Verdade. E ele fala a respeito de uma coisa bastante interessante. Segundo consta, o nosso querido Allan Kardec, certa feita, estava bastante cansado, estava exausto por conta das dificuldades que ele estava passando, em virtude do Livro dos Espíritos ter sido lançado. E o que aconteceu? Ele estava enfrentando muitos problemas mesmo, acerca das pessoas que eram contra o Livro dos Espíritos. E nesse dia que ele estava bastante cansado, em abril de 1860, ele recebeu uma visita de alguém que estava entregando um pacote. E nesse pacote havia uma carta de um homem que se dizia encadernador durante muito tempo. E ele conta o seguinte, nesta carta, que ele tinha casado com a Antoinette, e a Antoinette, depois de 2 anos de casamento, havia ficado bastante doente.
E o que aconteceu? Ela veio a óbito, veio a falecer. E esse homem, esse encadernador, tinha ficado bastante triste por conta dessa condição. E essa sua tristeza, ela abalou de tal forma que ele passeava pelo Rio Sena, sobre a ponte do Rio Sena, e ele pensava muitas vezes em se jogar ali no rio, principalmente porque ele não sabia nadar. Então ele teria uma morte por afogamento. Até que um dia essa ideia amadureceu e ele foi fazer o seu intento. Quando ele começou a subir na ponte para poder se jogar, ele esbarrou com a sua mão em algo úmido que estava ali. E quando ele bateu a mão, caiu no chão. E ele foi pegar para ver o que era, e ele viu um livro. E nesse livro, intitulado O Livro dos Espíritos, quando ele abriu, tinha logo na primeira página, escrito: "Este livro salvou a minha vida", e assinado por A. Laurent. E nisso ele começou a ler o livro por conta dessa situação, e ele estava encaminhando para Allan Kardec, naquele momento, o livro, todo ele reformado, todo reencadernado, e logo abaixo do texto onde estava escrito "Este livro salvou a minha vida", tinha uma nova anotação: "E salvou a minha vida também". Então essa história ela é muito significativa, porque um dos atributos que a doutrina espírita tem a nos oferecer com relação a esse momento de sofrimento e de dor está relacionado à consolação que ele pode nos trazer. Então eu gostaria de tratar hoje aqui de algumas questões do Livro dos Espíritos. Se a gente for buscar, nós vamos encontrar esse assunto nas questões 943 a 957, que trata justamente do suicídio e do desgosto da vida. Então é um livro que nos traz consolações, nos traz sentimentos de confiança, de conforto e também do despertamento da nossa fé. Mas o mais interessante do Livro dos Espíritos, que retrata justamente a sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, onde os espíritos nos trazem essas informações, essas instruções, na questão 943, que trata das esperanças e consolações, quando Kardec faz a pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Ou seja, de onde vem esse desgosto que muitas pessoas são submetidas? E a resposta dos espíritos, ela nos traz profundas reflexões. Que ela diz o seguinte, a resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Então, eles estabelecem o suicídio, o desgosto da vida, a essas situações. Ociosidade. Então, nós temos um ditado popular muito interessante que diz o seguinte: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, é interessante falar disso porque nós precisamos estar atentos ao trabalho que nós precisamos realizar. Nós precisamos trabalhar constantemente. E a doutrina espírita, ela traz essa informação de que o trabalho é essencial nas nossas vidas. E o que é o trabalho para a doutrina espírita? O trabalho, segundo os espíritos, é toda atividade útil. Tudo aquilo que você faz e que é útil, tem uma utilidade, é um trabalho. Então a gente vê muita gente desesperançada, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada, porque ficamos muitas vezes na ociosidade. Nós não
procuramos algo para as nossas vidas, para desenvolver em nossas vidas. E ele fala também da nossa falta de fé. A falta de fé não é na falta da fé religiosa, porque normalmente nós falamos da fé como uma profissão. Eu sou espírita, eu sou católico, ou seja, nós estabelecemos a fé como um rótulo. Mas a fé, ela tem um sentido muito mais profundo, porque a fé vem da palavra fides, fidelidade. Então, fé está relacionado à fidelidade. E o que é fidelidade? É constância no compromisso assumido. Quando eu assumo um compromisso, eu me mantenho constante neste compromisso. Então, eu estou estabelecendo ali uma relação de fé, uma relação de fidelidade. Quando nós estabelecemos isso com Deus, quando nós falamos, Senhor, seja feita a vossa vontade, e que nós nos submetemos a esta vontade maior, então eu estou estabelecendo ali um ato de fé. Eu estou tendo esta fé com a divindade, comigo, com tudo que está à minha volta. Então, fé está relacionada principalmente à fidelidade. E quantos de nós somos fiéis aos compromissos que nós assumimos? Quando nós encarnamos, nós estabelecemos muitos compromissos nas nossas vidas, mas infelizmente nós nos negamos, quando estamos encarnados, a trabalhar diante desses compromissos. E eles falam também que essa dificuldade está na saciedade. Se a gente observar, muitos jovens hoje em dia estão saciados porque seus pais estão entregando de mão beijada tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles pedem. E o que isso acontece? A pessoa não aprende a lidar com frustrações, com a falta de alguma coisa. E como tudo chega fácil, a pessoa não se preocupa em amadurecer, em crescer, em desenvolver, em se melhorar. Então, realmente, todas essas questões estão associadas à nossa falta de trabalho, à nossa falta de labor enquanto estamos encarnados. Nós normalmente acreditamos que a vida é uma festa, né? Então, nós trabalhamos a semana toda, nós ficamos naquela dificuldade de segunda, terça, quarta, mas parece que quinta-feira a gente começa a recarregar as baterias e sexta-feira vem a famosa frase, sextou, porque já começa o final de semana. E a gente acha que a gente só vai ser feliz a partir do momento em que a gente não estiver fazendo nada, estiver na ociosidade, estiver só se divertindo. E isso é um erro da nossa parte. E posso dizer para vocês que o maior ato de felicidade da nossa parte é quando nós procuramos fazer a felicidade dos outros. E quando eu procuro fazer a felicidade dos outros e trabalho nessa condição, com certeza eu serei muito mais feliz. Porque, vamos lembrar da frase de Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então, é proporcionando aos outros que eu vou ter para mim. Então, é fundamental que a gente continue trabalhando. Então, nós estamos aqui encarnados, nós não estamos encarnados para festas, para férias, para diversão. Estamos encarnados para trabalhar, para usar os recursos que Deus colocou à nossa disposição para a gente melhorar. Porque se a gente ficar tentando afastar os problemas, as dificuldades, os conflitos da nossa vida, nós não vamos sair daqui melhores de que quando nós chegamos aqui nessa existência. Então nós vamos observar a necessidade desse trabalho. E o Livro dos Espíritos, ele fala de todos esses momentos em que a gente precisa trabalhar isso. Então é interessante a gente falar a respeito do suicídio, porque muita gente está desgostoso da vida porque não tem objetivo.
Então é aquela passagem que eu costumo repetir com muita frequência do livro Alice no País das Maravilhas. Quando Alice pergunta para o gato que lá estava qual o caminho que ela devia tomar. E aí ele pergunta, para onde você quer ir? E ela responde, não sei, para qualquer lugar. E ele retruca para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não sei o que eu quero da vida, se eu não tenho objetivo nenhum, se eu não sei o que eu tenho a fazer aqui, o que eu vou fazer? Nada. Vou viver na ociosidade, vou achar que a vida realmente é só uma festa. Então, nós vamos ver, logo na obra seguinte, aonde tem o desdobramento da obra do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, uma questão bastante importante, onde os espíritos que se manifestam dão exatamente essa explicação, que nós não devemos viver na ociosidade, porque segundo a ociosidade vai atrair que tipo de espíritos para junto de nós? Os ociosos, aqueles espíritos que também não querem nada com a vida, que estão no mundo espiritual somente para se divertirem. Ah, mas então quer dizer que eles estão bem do lado de lá. Ora, se você acha que viver na lama, viver passando fome, necessidades, viver sob o jugo de espíritos que são mais poderosos, que são violentos, apanhando, sofrendo na escravidão, então esse é o seu caminho. Então nós vamos ver que no livro dos médiuns é tratado essa relação com o mundo espiritual, nos mostrando a necessidade da gente continuar o nosso trabalho aqui no mundo físico, porque no mundo espiritual nós vamos continuar trabalhando. Então aquela frase que dizem, desencarnou, vai descansar aqui na Terra, porque lá no plano espiritual vai continuar trabalhando exatamente do mesmo jeito. E logo em seguida nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um desdobramento do Livro dos Espíritos, aonde tem um capítulo que trata justamente do suicídio e da loucura. E a resposta que Kardec coloca, o texto de Kardec nesse assunto, ele é muito interessante. Porque ele diz o seguinte, ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Essa frase, esse primeiro parágrafo, ele é belíssimo pelo seguinte: a gente sabe que todas as dificuldades, todos os problemas que nós estamos passando vão passar. O problema é que a gente fica só focado no problema e a gente não enxerga que o mundo à nossa volta tem muitas possibilidades. Enquanto a gente não olhar para o lado e observar que tem muitas saídas para os problemas que nós estamos enfrentando, nós vamos continuar achando que a única saída é acabar com a nossa vida. E não é bem assim. Eu me lembro que há 2 semanas atrás, eu assisti uma entrevista que eu fiquei fascinado. É a entrevista da monja Cohen com o André Trigueiro, um jornalista da Globo que também é espírita. E eles estavam falando a respeito dos jovens, que muitos estão procurando o caminho do suicídio, e a monja ela fez um comentário que eu achei belíssimo. Porque muita gente está dizendo que não vê uma luz no fim do túnel. Sabe por que a gente não vê, segundo ela fala? Porque a gente não chegou na metade. Se a gente tiver paciência e caminhar um pouco mais, a gente vai enxergar esta luz. Só depende da gente ter esta paciência e entender
que a vida vai acontecer para o melhor para a gente. Mas como a gente fica ou olhando para baixo, fica se arrastando, fica só se olhando para a dor, para o sofrimento, para as angústias, para as mágoas, a gente só fica olhando para o lado negativo da vida. E o que acontece? A gente não enxerga a luz que mais adiante vai estar. E aí a gente fica parado, esperando muitas vezes que a luz venha até nós. Vale lembrar, quando você estiver num túnel e uma luz estiver vindo na tua direção, é o trem, você sai da frente. Então tomar cuidado, é porque a gente precisa ir ao encontro daquilo que a gente precisa resolver na nossa vida. Todos os conflitos, todos os problemas que a gente passa, nós estamos aqui justamente para isso, para resolvê-los. E nós temos condição de resolvê-los. Senão nós vamos entrar em uma questão bastante importante, que aí já está no livro O Céu e o Inferno, na parte 2, no capítulo 5, onde Kardec trata de um tópico somente de suicidas. E sabe o que é o mais comum entre os suicidas que narram, através da mediunidade, que narram as suas vidas? É que eles continuam a sentir as dores que eles sentiam antes de desencarnar. E agora com agravante, eles continuam sentindo as dores relativas ao ato praticado. E eles ficam vivenciando aquela dor, aquela situação, por tempo que eles não sabem considerar, como se fosse eterno. E não é eterno, mas é como se fosse eterno aquela dor. Mas será que não existe amparo? Será que não existe alguém que socorra? Sim. Sempre existirá. E sempre existiu quem estivesse ao nosso lado nos socorrendo. Infelizmente, como nós nos fixamos somente na dor, no problema, na dificuldade, nós não conseguimos ouvir, nós não conseguimos enxergar pessoas no plano espiritual e pessoas no plano físico que estão tentando nos ajudar para que a gente saia dessa situação. Então é interessante a gente perceber que este é o maior lamento desses espíritos, dessas dores, desse sentimento de se acharem abandonados, e nunca estão abandonados. No livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco ele conta um fato bastante interessante e importante para a gente compreender. Que existem turmas de pessoas no plano espiritual que ficam observando constantemente os desencarnados por suicídio, até o momento em que eles têm um lampejo de lucidez, e quando eles têm esse lampejo de lucidez, eles são resgatados. Então todos são resgatados, todos são atendidos, nunca ninguém esteve desamparado. Infelizmente é o nosso orgulho, o nosso egoísmo que nos impede de ver justamente essas mãos sempre estendidas querendo nos ajudar. Mas nós temos que passar a fazer a nossa parte também. Nós temos que estender as nossas mãos na direção do socorro, do auxílio. Então vale lembrar, quando nós estamos enfrentando problemas, procurar ajuda. Na casa espírita nós temos as atividades de atendimento fraterno. Ah, mas hoje nós estamos na pandemia, não estão atendendo. Nós atendemos até por WhatsApp. Né? É só pesquisar que a gente tem um trabalho voltado para esses tipos de atendimento. E sempre vai ter alguém para nos socorrer. Nós temos o CVV, né, que é o número 188, também pessoas que estão passando por dificuldades que podem procurar essa ajuda. Então, do céu ao inferno, nós partimos finalmente para a última obra, que é o Pentateuco Kardeciano, que é a Gênese. E no capítulo 11 tem uma questão bastante importante,
Porque quando nós praticamos o suicídio, por que eu falo nós? Porque provavelmente, em várias existências que nós tivemos aqui na Terra, nós provavelmente cometemos alguma vez o suicídio. E na Gênesis, no capítulo 11, ele trata de uma coisa importante. Quando nós lesionamos o nosso corpo espiritual, praticando um ato de suicídio, essa lesão ela vai repercutir depois no corpo físico. Por quê? Porque quem forma o corpo físico é o corpo espiritual. Então, se o corpo espiritual está lesionado, ele transfere essa lesão para o corpo físico. O Chico Xavier relata em várias vezes, em várias entrevistas, que muitos suicidas eles encontram com problemas mentais, com problemas de paralisia, dependendo da lesão que foi ocasionada no ato do suicídio. Então, por quê? Porque o corpo espiritual se liga molécula a molécula com o corpo físico e nisso ele transfere essas informações. Então, quando eu lesiono o corpo espiritual, eu lesiono o corpo físico numa próxima existência, trazendo as consequências para uma próxima vida. Então, nós vamos ver que nas obras espíritas nós vamos encontrar tudo aquilo que seja de manancial para que a gente possa refletir a respeito das nossas vidas, dos atos que nós estamos praticando. E eu procurei algumas informações que eu achei bastante interessante a respeito dessa questão do desgosto da vida que nós passamos, aonde elencaram 10 itens que eu achei bastante interessante e bastante importante a gente refletir a respeito. O primeiro deles, que esse daqui parece que nunca aconteceu na casa espírita, nunca ninguém falou. Busque o autoconhecimento. Se você não souber de você, o que você quer, aonde você está, aonde você quer chegar, se você não se conhecer, não souber de nada de você, como você vai resolver seus problemas? É como o texto que eu coloquei hoje na internet a respeito da tristeza. A tristeza é natural, faz parte do nosso processo de aprendizagem. Se a tristeza chegar, se bater na sua porta, se você começar a ficar triste, pergunte-se, por que eu estou triste? Para que eu estou triste? Entendendo que alguma coisa não está bem, está me avisando, tem alguma coisa que não está bem, que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então é interessante, porque muita gente fala, não posso ficar triste, vou sair na gandaia, vou fazer a festa, porque não posso ficar triste. A gente pode, mas a gente deve usar a tristeza como uma reflexão. Por que estou triste? Por que estou nessa situação? E o Narciso está me dando um sinalzinho aqui, que tem uma perguntinha, né, Joyce? Então, a Dani Andrade faz a seguinte pergunta. O suicídio é inconsciente? Nós temos, segundo Allan Kardec e segundo também as obras de Chico Xavier, temos 2 tipos de suicídios. Um é inconsciente, aquele onde a gente está passando por graves problemas, onde a gente entra, por exemplo, na esquizofrenia, em problemas bastante sérios, depressão, casos depressivos, e toma determinadas atitudes baseadas nessas enfermidades, sim, é inconsciente. Quando, por exemplo, nós ingerimos em excesso bebida alcoólica, fumamos muito, usamos do tabagismo, quando nós consumimos
há uma alimentação rica em gordura, que vai entupindo as nossas veias. Tudo isso é um suicídio indireto, inconsciente. Nós não queremos nos matar, mas nós estamos nos matando porque nós não estamos tratando o nosso corpo adequadamente. Quando eu uso dessas questões de forma exagerada, inconscientemente eu estou me matando. Devagarinho, mas estou me matando. Eu até brinquei uma vez com um amigo, depois nunca mais eu falei nada, né? Que eu disse para ele, nossa, para de fumar, o cigarro mata devagarinho. Aí ele olhou para mim, mas quem disse que eu estou com pressa de morrer? Então, mas ele vai apressar alguns anos, provavelmente, o seu retorno para o mundo espiritual. E o mais importante que às vezes a gente não entende é o seguinte: quando nós encarnamos com um tempo mais ou menos limitado aqui na Terra. Nós já viemos com uma proposta de quantos anos nós vamos viver aqui. Quando a gente antecipa a nossa volta, é que nem hotel. Imagina o seguinte, você reservou no hotel que você vai chegar na quinta-feira. Você chega na terça-feira. Tem lugar para você no hotel? Não tem. Tem lugar para você no plano espiritual? De certa forma, não tem. Não estavam te esperando antes da época. Então, por isso que você fica meio que perdido. Então, existe sim o suicídio inconsciente. Mas existe também o consciente, aquele onde a pessoa tem a intenção. Ela tem a intenção de se matar? Não. Ela quer resolver um problema e ela acha que esta é a solução para o seu problema. Ninguém quer se matar. Nós queremos resolver alguma questão dentro da gente. E a gente acha que matando o corpo nós livraremos do problema. Vale lembrar, a doutrina espírita ela é riquíssima em informações de desencarnados que provam que a vida existe após a morte do corpo. Isso é patente. A doutrina espírita ela é toda baseada nessa informação. Se você acredita ou não, o problema é seu, mas que existe, existe. Nos anos 1500, 1400, acreditava-se que a Terra era chata. Depois percebeu-se que a Terra era redonda. Achava-se que a Terra era o centro do universo. Hoje já sabe que a Terra gira em torno do Sol. E que o Sol gira em torno da galáxia. Então nós estamos equivocados. São informações que nos chegam demonstrando que existe sim, de fato, a vida após a morte. Então, portanto, o suicídio não é a resolução dos nossos problemas. Então, existe o suicídio direto, aquele que eu tenho intenção, e indireto ou inconsciente, aquele que eu não tenho intenção de me matar. Respondido, Narciso? Respondido aí, pessoal? Então, vamos continuar lá. Exercite sua positividade fazendo análises da situação. Gente, é observar que tudo que acontece na nossa vida é uma lição amorosa de Deus para a nossa aprendizagem, para a nossa melhora, para o nosso desenvolvimento. Tudo é uma proposta amorosa de Deus. Nada vem para fazer você sofrer, para você ficar angustiado. Tudo é coisa para a gente melhorar. Se a gente não aprender, o que a gente tem que fazer? De novo. Então, é entender, analisar todas as situações que a vida está te oferecendo e fazer dela algo melhor, algo positivo. Enxergar que você está bem, que tem alguma coisa que você pode resolver. Tem uma frase aí que está circulando na internet que diz o seguinte: se Deus dá a dificuldade conforme a força da pessoa, né, que tem para suportar, Deus está me confundindo com Rambo.
Olha que coisa bacana. Então você seja o Rambo e vai sair dessa situação, sim. Nenhum problema nos chega que a gente não possa resolver. Como diz a letra da música, Deus dá o frio conforme o cobertor. Outra coisa, envolva-se com pessoas positivas. Deixa de seguir gente que é negativa, que só fica aquela, ó vida, ó tristeza, ó azar. Lembra do Hard Har lá, que é um desenho da minha infância, né? E já há muito tempo. Faz tempo. Pessoas positivas, pessoas para cima, pessoas alegres, divertidas, pessoas que veem a vida com cores, não aquela tristeza mórbida, aquela situação desagradável. E vou falar mais, assistir programas de TV positivos. Eu vejo pessoas que ficam enfurnadas na TV assistindo programas que, se você passar, você tem que colocar o balde debaixo, assim, porque vai escorrer sangue, veneno ali, porque é só falando mal da vida dos outros, só reclamando, só falando de desgraças, só falando de coisas ruins. Vai assistir uma coisa melhor, vai ver algo mais agradável, algo mais positivo. Então é interessante a gente pensar nisso. Organize sua rotina. Organize sua vida. O que eu tenho para fazer hoje? Acorda de manhã e vá fazendo o que você precisa fazer. Anote, se for o caso, faça uma lista na cabeça, mas organize a sua vida. Quem não sabe o que tem para fazer, não vai fazer nada, vai ficar ocioso. Então, a gente tem que se ocupar. Quando a gente se ocupa, a gente não se preocupa. E a gente vai seguindo, tocando a vida. Perceba o aprendizado que vem do erro. Não fica se culpando pelas coisas erradas. A gente errar é humano, faz parte do processo de aprendizagem. E olhar o erro e falar, errei, agora já sei que daquela forma dá errado. Vou fazer de outro jeito, vou melhorar. E seguir em frente. Não ficar ali remoendo. O que acontece? A gente fica parado no tempo e espaço. Pensar nas coisas pelas quais a gente sente gratidão. É olhar para a vida e sentir gratidão por tudo. Viver o amor na sua essência e trabalhar as nossas feridas, amando-nos profundamente. Lembra, você é a melhor versão de você mesmo. Hoje, nós somos a nossa melhor versão. Nossa, mas eu não sou coisa boa. Maravilha, você já sabe que não é coisa boa, então procure melhorar, procure mudar, se ame do jeito que você é, reconheça as suas sombras, as suas dificuldades, os seus problemas, e se ame mesmo assim, mesmo com os seus defeitos. Aqui um recadinho que às vezes as pessoas reclamam. Mas exercite-se regularmente, faça uma caminhada, faça alguma coisa a pé, não faça tudo de carro, de moto ou de qualquer outro veículo, faça alguma coisa, porque o exercício físico ele libera endorfina, que dá aquela sensação de euforia, aquele bem-estar, mas eu fico moído no dia seguinte, tudo dolorido. Mas é um dia que você vai ficar dolorido e lembrar da alegria que você teve antes. E depois você vai se recuperar. Então, fazer alguma atividade física é fundamental. Qualquer coisa. Se abra quando algo te incomodar. Fala quando você não estiver se sentindo bem. Converse com alguém. Chegue até a uma pessoa e se abra seu coração. E o último recado, tome um tempo para si.
Cuide de você, cuide da sua vida. Eu não sei se é o melhor conselho, tá? Mas eu vou falar uma coisa que eu faço. Domingo é o meu dia. É para tomar sorvete, é ficar assistindo besteira, programas que não tem nada a ver, é ler um romance, é ver alguma coisa, ou seja, é descansar do mundo, de tudo aquilo que acontece no seu dia a dia. Domingo, para mim, é o meu dia de bobeira. Né? Apesar de ter alguma atividade que vai até às 11 horas, depois das 11 é o meu dia de enfiar o pé na jaca. Então eu tenho um dia para mim, para as minhas atividades, para aquilo que eu quero, para o meu hobby, para as coisas que eu quero fazer, encontrar pessoas, falar besteira de vez em quando. É importante nós termos um dia para a gente. E não se fixar muito nos problemas. É sair dessa angústia, dessa situação. Então, dona Joyce, agora o Narciso vai ajeitar a câmera novamente para a gente. Eu já falei demais. Vocês sabem que às vezes a gente fala demais. Eu não vou contar a história no final, porque quando a gente conta uma história no final, só fica a história. Aí a pessoa não lembra de nada que a gente falou durante a palestra inteira, né? Então eu vou passar para a Joyce, que vai fazer o encerramento, agradecendo a paciência de todos e pedindo a Deus que nos abençoe e que nos dê muita paz. Então nós agradecemos o Roberto, o Narciso que está aqui presente. Agradecemos também a todos que estão nos assistindo, que possam guardar essas palavras. Realmente que dá muito efeito em nossa alma refletirmos sobre um assunto tão importante. E eu quero agora levá-los comigo até um campo verdejante, onde nós podemos sentir a brisa da noite em nossos cabelos, e nós nos vemos formando um círculo, um grande círculo de mãos dadas com todos aqueles que nós amamos, com os nossos entes queridos, familiares, amigos. Nós sentimos a energia do nosso companheiro da direita, do nosso companheiro da esquerda, que estamos segurando com as nossas mãos. Atrás desse círculo, um outro círculo é formado, de seres alados, iluminados, angélicos, e de todos aqueles espíritos que são ligados a nós, dos nossos protetores familiares, daqueles entes queridos que estão no mundo espiritual, que estão cuidando de nós. E nós sentimos toda essa energia, toda essa luz e essa proteção. E conseguimos lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, daqueles que nos antecederam, e nós pensamos que vale a pena viver. Sim, vale a pena viver, e nós iremos continuar agradecendo a vida, agradecendo o dom de viver, olhando para os nossos pais, para os nossos avós, dizendo que nós continuaremos aqui para levar para frente essa história, o sacrifício que eles fizeram por nós, e nós continuaremos levando a história deles conosco,
agradecendo por tudo que fizeram por nós. E também agradecemos a Deus por estarmos nessa reencarnação, sentindo que estamos muito amparados e protegidos. Obrigada, Senhor. Nos proteja, Pai amado. Proteja os nossos lares, todos aqueles que estão no caminho conosco, e que nós possamos estender as nossas mãos para auxiliar todos aqueles que chegam até nós. Muita paz.